Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para a gente estar mais um dia meditando na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor hoje vem nos dizer que grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem para mim e para você, pois grandes e maravilhosas coisas são para o Senhor tudo aquilo que Ele fez de uma forma tal que nada nem ninguém pode impedir o agir dele. A palavra do Senhor hoje que nós vamos meditar está no livro de Isaías, que era um profeta messiânico, o profeta que veio desfazer, não, ele veio ditar. Nós conhecemos o livro de Isaías como o livro que tem 66 capítulos, que quer dizer que é como se ele fosse uma pequena Bíblia dentro da Bíblia. O livro de Isaías, ele fala sobre todos os acontecimentos, uns que já aconteceu, outros que acontecerão. O profeta Isaías, ele veio e falar de tantas coisas, ele descreveu todas as coisas que iriam acontecer de uma forma minuciosa. Ele foi assim, recebeu do Senhor revelações tão lindas e tão poderosas que ele veio e trouxe para nós esta pequena Bíblia. Se você não tem muito entendimento da palavra do Senhor, comece a estudar o livro de Isaías e você vai entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque o profeta Isaías, ele traz para nós um resumo de tudo. Porém, temos que entender que há uma profundidade de intimidade com o Senhor para poder estar conectado nesta palavra tão poderosa. A palavra do Senhor hoje que nós vamos meditar está no livro de Isaías 64, o verso 4 e o 6. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele esperam. Eu amo esse versículo, porque esse versículo vem falar claramente por que muitas das vezes as pessoas ficam questionando. Mas Deus é amor, por que tem tanta gente assim, tanta gente assado? Ei, em quem você está esperando? E por que você acha que a culpa é de Deus? Por quê? Sabemos que aquele povo lá escolhido, que foi tirado da escravidão, era para andar um pequeno período de dias, né? Para chegar na terra que manda leite e mel, terra essa prometida que o Senhor tinha dado a eles por excelência. E aquele povo saiu da escravidão murmurando, reclamando de tudo. Foram destruídos no deserto por causa da própria escolha que eles fizeram. E quem chegou até a terra prometida foram foi os seus descendentes. E daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque acreditaram, não murmuraram, não questionaram o que o Senhor disse. Mas por que você está falando? Porque se aquele povo, que é um povo escolhido, e é até hoje, que é o povo judeu, que é o povo de Israel. Por que de Israel? Porque o Senhor deu para a cidade o nome de Israel, por causa da descendência de Abraão. O Senhor, ele conhece o povo dele. Jesus veio para salvar aquele povo, não para mim e para você. Jesus veio porque aquele povo clamou. Nós éramos destituídos desta glória. Porém, aquele povo rejeitou Jesus, matou Jesus. E quando acontece isso, o Senhor destituiu
a sua glória desceu aqui na terra, como homem, o próprio Deus fez isso. Então o Senhor Jesus fez com que nós fôssemos alinhados, ou melhor, fôssemos colocados nesta tão grande e maravilhosa graça chamada salvação. Porque quando o Senhor Jesus andou sobre a terra, ele viu que os gentios se achegavam a ele, mas o povo que ele veio salvar somente o julgava. Mas não é todos. Perdão, gente. Não é todos, com certeza. Eu tenho certeza absoluta que não são todos mesmo. E aquele povo lá, aqueles que esperavam, aqueles que não rejeitaram, até hoje falam e clamam pelo Jesus Todo-Poderoso, pela volta dele. Desde aquele tempo, os seus descendentes ainda têm firmeza no Senhor. Nós tivemos o privilégio de poder ser ligados a essa tão grande e poderosa linhagem de Jesus. Por quê? Porque o Senhor falou que de maneira nenhuma ele lançaria fora aqueles que se achegassem a ele. E o que isso tem a ver? O versículo diz o quê? Que o Senhor veio para aqueles que nele esperam. Aqueles que buscam em pedra, pau, e como aquele povo do Egito buscava, não vão alcançar, não vão chegar, porque a própria palavra diz, seja em qualquer versão, que não há outro caminho, somente Jesus. Não tem Pedro, João, Maria, José, não tem ninguém que intercede por mim ou por você, a não ser o Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou quando foi para a glória de novo. Quando ele subiu e assentou à direita do Pai, ele disse: eu não vos deixarei só, eu vos enviarei um amigo. Oh glória! Como esse Jesus é maravilhoso. Ele mandou para nós um amigo que está conosco todos os dias, a todo tempo, nos avisando, cuidando de nós. Mas eu não vejo, eu queria tanto uma amizade aqui na terra. Pois o Senhor também conecta pessoas para nos impulsionar. O Senhor também nos conecta com pessoas tão incríveis, tão maravilhosas, que Ele faz da minha vida e da sua vida algo sobrenatural. Não existe um cenário preparado para que você encontre uma amizade verdadeira, colocada na sua vida por Jesus. Existe apenas a conexão de propósito. Ela tem que estar na mesma direção que você. Tem que ser uma pessoa que te impulsiona a ser melhor, a alcançar os teus objetivos, e que ela não entristece com os seus ganhos, e que ela não entristece com o que você conquista, mas sim ela glorifica, ela se alegra. Essa amizade tem que vir do Senhor, porque essa amizade vai te impulsionar a fazer cada vez mais, a estar voando cada vez mais alto. Então, nós temos que ter a certeza em quem nós esperamos, porque é desta maneira que o Senhor faz conosco. Não tem porquê. Os amigos de Jesus foram somente os 12 discípulos? Não, ele conheceu muito mais. Porém, esses 12 eram mais chegados. Dos 12, tinham 3 que ainda eram mais perto. E dos 3, tinha um que era especial. Então, não é que é selecionado.
é que há pessoas que realmente querem a diferença. Há pessoas que não entram no nosso caminho para destruição, não entram no nosso caminho para ver o que a gente tem, para saber como vamos fazer isso ou aquilo. São pessoas que entram no nosso caminho para que nós venhamos a entender a profundidade do que o Senhor tem para nós. E ali naquele momento o Senhor nos leva a entender o porquê que aquele povo lá no deserto foram tragados por desobediência, por idolatria. Aquele povo do deserto foi destruído no deserto e é um povo escolhido por desobediência e idolatria. Desejaram voltar a ser escravos. Desejaram voltar para o lamaçal de pecado. E o Senhor entristeceu o coração. Quantas das vezes o Senhor nos lava, nos limpa, perdoa os nossos pecados. E tudo que nós temos que fazer é esperar nele. Ah, como assim? Minha vida não acontece nada, já faz tanto tempo que eu tô... Ei, você tem realmente colocado o seu coração a esperar no Senhor? Você tem certeza do Deus que você serve? Ou você é frequentador de uma igreja? Você entra e sai da mesma maneira. Você não absorve o que a palavra tem. Você não vive a palavra, porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar segundo os preceitos da sua palavra. Nós devemos pregar, nós devemos fazer a diferença. O Senhor Jesus disse que nós temos que meditar na palavra dele de noite, para não pecar, para nossos pés não escorregar. Lembra de Asaf? Asaf, quando começou a olhar demais para o ímpio, ele escorregou, mas rapidamente se lembrou de que só o Senhor tem palavras de vida. Do que você está com medo? Mergulhe na palavra, viva a palavra, coma a palavra, espere na palavra. O Senhor tem o melhor para você. Olha o que está escrito aqui, ó. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe, olhe bem, para aquele que nele espera. O Senhor trabalha para o teu bem, Ele trabalha para que você esteja bem. Mas você tem esperado nele? Você tem convidado ele para estar contigo, para andar contigo, para te tirar das coisas ruins, para te tirar do caminho da perdição? Você tem realmente convidado o Senhor para estar à mesa contigo, para estar no trabalho, para estar na rua, para estar, aleluia, Jesus, buscando a comunhão com os irmãos, a união? Ei, o Senhor trabalha se você espera nele. Mas não é dizer, oh, eu conheço Deus. Não. É ter intimidade com o Senhor. Ah, mas como ter intimidade com quem eu não vejo? Intimidade se conquista com o Senhor da mesma maneira que se conquista num casamento. Você tem que cuidar bem do que o Senhor coloca na sua mão. Ah, não sou casada ainda. Cuide bem da sua vida, da sua saúde, da sua casa, dos seus filhos. Se você não tem filho, cuide bem da sua mãe, do seu pai. Seja obediente e o Senhor te dará o melhor.
Ah, como assim, obediente? Sou dono do meu nariz. Aí, pronto, acabou. Já perdeu o rumo, você está vivendo da sua maneira, o teu Deus você criou ele para você. O orgulho chama, o seu Deus chama orgulho. Você sabe tudo, você pode tudo. Então, depois não reclama. Depois não diz que Deus, ai, mas Deus não faz nada, Deus não olha para mim. Oh! Lembra que eu li? Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em você, na força do seu braço. Vai lá. Quando você aguentar, vai embora, vai andando. Ah, mas você falou que ia ler outro. O 6 está escrito assim, para completar. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz hoje para você. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Vou ler o 8 agora. Não, primeiro eu vou comentar isso. Aqui o Senhor está falando que nós não somos nada. Nada, nada. Nada, 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 nada. Nós somos imundos, não temos direito a nada. Nós somos trapo, somos como folha que cai ali, não tem valor nenhum mais. Fica para lá e para cá. Folha seca, conforme o vento sopra, ela vai. Não tem serventia nenhuma. Ei, seja como árvore plantada junto ao ribeiro. Não seja folha seca. Ai, o Senhor disse que eu sou. Sim, e somos. Somos pecadores desde o momento que nascemos. Por isso temos que andar em buscar a palavra de Deus, meditar e andar segundo os preceitos e os princípios da palavra do Senhor, para estarmos nos santificando cada vez mais. Nos limpando, andando no caminho que agrada ao Senhor, para que a graça dele nos alcance, para que o amor dele seja conosco. Não somos merecedores de nada, nada. Esse povo acha que... Olha o versículo de cima, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, por isso nós temos que inverter essa situação aqui, nós temos que trabalhar firme, temos que buscar firmemente estarmos em santidade, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Onde está escrito? Está escrito na palavra. Fugir da aparência do mal. Versículo 8 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, ó glória, e todos nós, obras das Tuas mãos. Entendeu o poder que tem quando andamos com o Senhor? Que maravilha que é! Como é bom ter um amigo que te leva a se aproximar desse Deus tão poderoso. Ei, eu quero ser sua amiga. Eu quero te aproximar do Senhor. Eu não estou aqui para fazer... Não, eu quero apenas que você entenda que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E que Ele é o oleiro, Ele é seu Pai. E você é como um barro na mão dele. Ele molda você, mas você precisa permitir. Lá em Mateus diz que o Senhor, Ele bate. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não entra. Não adianta você dizer, eu tenho Deus. Tem? Quando Jesus bateu na sua porta, para entrar no seu coração, na sua vida, arrancar todas as podridões, tratar todas as feridas, você abriu para Ele? Ou você disse para Ele, não, fica do lado de fora mesmo, porque tem coisa aqui que eu não quero que ninguém mexa. O que eu faço, eu sei, eu domino, eu faço do meu jeito e pronto, acabou. Aí depois, você não quer que eu diga que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam.
Pois o papai está batendo na sua porta, você não abre? Ó, abre a porta, deixa ele entrar, deixa ele tirar toda essa podridão, deixa ele lavar as suas vestes, colocar novas vestes, te colocar em evidência e dizer que ele é soberano, poderoso, que ele faz e ninguém pode impedir o seu agir. Glória a Deus, aleluias. Santo e poderoso é o Senhor. Eu creio que tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e não há outro além de ti. Deus faz tudo conforme a vontade dele. Glória a Deus. Eu posso sentir dentro, aqui nesse ambiente, na minha casa, a presença gloriosa do Senhor, expulsando e tirando todo o mal do meu redor e trazendo para mim a alegria de servir este Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa te visitar e saiba que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Busque o Senhor incessantemente, não se afaste do caminho do Senhor. Creia tão somente que nada nem ninguém pode impedir o agir do Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, não desanime. Jamais. Tome posse dessa palavra poderosa e gloriosa. Ande segundo os preceitos do Senhor. Saiba que o Senhor enviou o amigo Espírito Santo para estar com você em todos os dias, em todo o tempo, em todas as situações. E não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medita dia e noite nele, porque ele te conduz para o caminho eterno. Ela te conduz para Cristo e para a salvação, para a graça imerecida que o Senhor nos deu. Hoje, essa é a mensagem. Tome posse da sua vitória, tome posse desta palavra e saiba que o Senhor é contigo. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça, compartilhe. Alguém precisa ouvir esta palavra.